TV Camélia, venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho. Sejam todos bem-vindos a esta aula, aula número 1, ensino médio. E o título desta aula é Decodificando o Mundo, tá? Os organizadores dessa aula em conjunto, o professor Edson Rezende, o professor Paulo Dias, eu e a professora Márcia Rezende. Então a gente vem se reunindo para pensar esta apresentação, para no final a gente produzir aí um artigo científico. Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Então, ao lado esquerdo, vocês estão vendo uma imagem, né, que faz parte da mitologia grega, que é do Édipo, né? Então, aí conta a lenda, não, que Édipo, ao entrar na cidade de Tebas, parênteses, então essa lenda aqui conta esse Sófocles, fecha parente. Então, Édipo, ao querer entrar na cidade, se deparou com a esfinge, né? A esfinge tem o corpo de leão e cabeça humana. E aí, para que ele pudesse adentrar a cidade, tinha que decifrar um enigma, né? Daí o nome que nós colocamos aí da aula, desse projeto, chama Decodificando o Mundo, né? Então, o lema era Decifra-me ou Devoro-te, tá? Então, é um pouco isso que a gente quer trabalhar com vocês, né? A questão o que significa decodificar o mundo, decodificar você mesmo, né? Compreender-se, desvelar-se diante desse mundo, o seu corpo inserido nesse mundo, nesse universo. Que significa decodificar quando você está em sala de aula, no livro de sociologia, filosofia, artes, né? Em artes, quando vem as imagens, né? Ou livro de filosofia, quando vem uma imagem, né? Ou até mesmo uma imagem como esta que vocês estão visualizando aí, a gente precisa decodificar, né? Isto é, dar significado. Bom, então é um pouco isso que a gente quer trabalhar com vocês nesta aula número 1, também querendo mostrar que, além da linguagem escrita e falada, nós também temos outras linguagens. É um pouco isso que nós vamos assistir nessa aula. O que vocês estão visualizando nesta imagem? Então, vocês podem ver que é uma pessoa, né, olhando para um alvo, né, e esse alvo ele tem um centro, né, e aí o que ele tem? Ele precisa, para atingir esse alvo, algumas ferramentas, né? Então, o objetivo desta aula, né, é mostrar para vocês ferramentas para que vocês consigam decodificar o mundo, decodificar as suas leituras, quando você se deparar com um texto de filosofia, ou de religião, de história, de geografia, você consiga decodificar, isso compreender o significado que as palavras mostram para que você possa entender o texto. Então, o que significa a palavra decodificar? Decodificar quer dizer decifrar, desvelar, dar significado, descobrir, né? Então, a palavra decodificar, né, o decodificando o mundo, decodificar, tem essas 4 aí definições, né? Pode ser muito mais, né? Mas a gente quer, com a palavra decodificar, decodificando o mundo, é decifrar o mundo, desvelar, dar significado e descobrir. E, como vocês podem estar visualizando aí, uma exemplificação da cebola, né? Por que será que o professor colocou a cebola? A ideia de colocar a cebola, como vocês podem ver na outra imagem, é uma pessoa descascando a cebola, né? Então, para a gente decifrar, né, entender um texto, né, a gente precisa vencer as primeiras camadas, né? As primeiras camadas da cebola, isto é, o que são as camadas quando a gente já nasce, a gente já tem, pelo nosso convívio
familiar, no contexto em que nós estamos inseridos, né, a gente vai aprendendo, né, no cotidiano, no dia a dia, palavras, né? Então você vê o mundo, vê determinados grupos sociais, você vê pessoas, determinadas pessoas com fenotipo diferente, né? E você, né, vai aprendendo pelo convívio da sociedade a denominar esta pessoa isso, essa pessoa aquilo, ele que mora em determinado lugar é isto, certo? Então o que é decodificar? É você vencer esses primeiros conhecimentos, né? Que pode ser, de repente você pode ter uma característica homofóbica, racista, né? Que essas primeiras camadas você precisa descascar, você precisa vencer. Então decodificar não é olhar a aparência em primeiro lugar. Decodificar é olhar a aparência, identificar, desvelar, isso aí vai descascando, vai aprofundando, aprofundando até perceber o verdadeiro sentido das coisas. Tá? Por isso, a cebola representa, vai contribuir para que a palavra decodificar, decodificando, nos auxilie na compreensão da terminologia. E aí vocês estão vendo várias imagens, né? Você tem uma pessoa com várias expressões, no lado esquerdo você tem aí outros objetos, né? O cérebro, tem lá a pintura, que representa artes, o lápis, o caderno. Tá? Então, o objetivo dessa aula, né, dessa apresentação, tem como expectativa fazer com que os que dela se apropriarem perceberem a importância das linguagens. Lembra que eu falei lá no começo, para eu decifrar o mundo, eu tenho que ter ferramentas. Nesse caso aqui, as ferramentas são as linguagens, né? Entre elas a comunicação, né? Então eu trabalho muito com a comunicação. Comunicação não é só ler e escrever. Comunicação é muito mais, é isso que a aula de hoje se propõe. Então, no seu cotidiano, no espaço educacional, tá? Então, na escola, né, vocês, né, estão acostumados a ver um quadro, que é uma linguagem, né? Tem o retroprojetor, que é uma linguagem. Você se relaciona no WhatsApp, Facebook, é uma linguagem comunicativa, tá? E aí o que a gente quer com as aulas é mostrar que há possibilidade de trabalharmos também, além da escrita e da leitura e da escrita, trazer essas linguagens para nos auxiliar na compreensão, isto é, na decodificação do mundo, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui mais uma imagem, né, que traz aí, vocês podem estar visualizando, o projetor, né, para o filme, o claquete para o cinema, tem ali as redes sociais, tem o rádio, tem o microfone, né, que pode ser o rádio, televisão, máquina de escrever, livros. Então é um conjunto de linguagens que vocês estão vendo. Então introduzir a educomunicação, né? Então, o que é essas imagens que vocês estão vendo aí? É a educomunicação. O que seria, se você tivesse que escrever aí no seu caderno, o que significa educomunicação? Né? Seria um conjunto de linguagens. Mas que linguagens seriam essas, professor? Essas que vocês estão vendo aí. O cinema é uma linguagem, o rádio é uma linguagem, as redes sociais é uma linguagem, é um meio de comunicação. Tá? Então, introduzir a educomunicação como uma perspectiva pela democratização das formas de expressão. Tá? Então, a educomunicação, ela traz outras ferramentas para que você consiga se expressar, isto é, se comunicar, tá? Além da escrita e da fala, tá? Além de ler e escrever, né, a educomunicação ela traz esses outros veículos como forma de expressão. Então, potencializar a comunidade educativa, isto é, nas escolas, né, a gente quer potencializar, a gente quer trazer para o universo escolar a educomunicação, né? Isto é um ecossistema, né? Então, vocês já estão inseridos dentro de um ecossistema que é repleto de outras linguagens. Né? Então, é um ecossistema comunicativo. Então, a gente quer construir junto com vocês
a educomunicação, né, dentro do espaço, né, escolar, né, que quiser criar um ecossistema. Agora eu estou falando com vocês dentro de um ecossistema, né, que é por meio, eu preciso ter um computador, eu preciso ter luz, eu preciso ter internet, né, crie um ecossistema, e ele tem que ser aberto, dialógico e participativo, né? Então a ideia de ter a comunicação, né, a ideia de os veículos de comunicação, eles têm que ser abertos e dialógicos, isto é, o emissor e o receptor têm que estabelecer um diálogo, isto é, tem que haver uma participação. Então é um grande desafio para a escola, né? Trazer essas outras linguagens para que vocês possam compreender e decodificar o mundo. Como vocês estão visualizando aí, precisamos desconstruir a ideia ingênua de pensar que o simples surgimento de um ambiente tecnológico participativo pode transformar os cidadãos em pessoas engajadas, tá? Então é um mito aí, né, de que tendo tecnologia a escola está moderna, mas tem que se perguntar por meio dessa tecnologia que tipo de conhecimento, que tipo de educação estamos aí promovendo, né? Para quem é alunos de filosofia, sociologia e artes, né? A gente sabe que por uma resolução, né, dessas disciplinas perdeu uma aula, né? Então, se eu quero uma educação participativa, né, dialógica, né, eu tenho que me perguntar, né, por que nas escolas públicas foi tirado uma aula destas disciplinas, né, em detrimento de outras escolas, né, de classe média alta, eles já têm a filosofia, a sociologia e a arte já no ensino fundamental. Então a filosofia, ela nos ajuda a compreender, ela nos ajuda a interrogar e a decodificar o mundo. Por isso a importância da filosofia, né, e a defesa de que de fato tenhamos duas aulas da filosofia, de sociologia, de artes, para que de fato tenhamos uma educação, de fato tenhamos um ambiente escolar participativo, né, que os alunos possam compreender, decodificar, que essas disciplinas vão dar ferramentas para que ele possa compreender o mundo, né? Então esse é a perspectiva, né, e a importância de ter no currículo a filosofia, a sociologia e artes com duas horas-aulas. E aí, como vocês podem estar vendo, né, um menino, né, apoiado em um livro, e sobre suas pernas tem um livro, e aí emana desse livro uma série de símbolos, né, de sinais, né? E aí vocês podem olhar e vocês podem identificar, né? Então, perceber a necessidade de alfabetizar a lectoescrita. Lectoescrita é ler e escrever. Se você tivesse que escrever no seu caderno, professor, o que significa lectoescrita? Lectoescrita é ter a habilidade de ler e escrever, tá? Mas o que nós queremos provocar com esta imagem? Perceber a necessidade de alfabetizar a lectoescrita para que ler e escrever o mundo fosse suficiente para a sua transformação, né? Todavia, sem ela, né, sem a lectoescrita, a mudança ocorre de forma consciente pelo sujeito da ação, tá? Então, é importante ler e escrever, né? Mas tem que ler e escrever que tenha em mente as ferramentas de decodificação, quer dizer, isto é, eu tenho que, além de ler e escrever, eles têm que me dar a capacidade de transformar a mim mesmo, né, para que eu possa ter um entendimento do mundo, mas não só a lectoescrita, isto é, não só esta linguagem. Lembra que eu mostrei anteriormente? As outras linguagens também são importantes para a construção e compreensão da consciência do sujeito ativo, né? O sujeito ativo, aquele que participa ativamente do mundo, né? Que participa, que entende, que faz uma leitura crítica sobre os fatos. Para finalizar, nós temos essas duas perguntas, né, que são atividades que já estão lá no Classroom. Você entra na sua turma
a sua respectiva turma, clica lá em atividade, vai estar uma atividade, primeiro trimestre 2021, vai estar lá direitinho onde que você vai colocar seu nome, o nome da sua escola, turma, e vai responder essas perguntas, né? Descreva quais são as linguagens que estão presentes no seu dia a dia, né? A gente já viu, a gente mostrou para vocês, né, que além da lectoescrita, existem outras linguagens. Então você vai me apontar aí quais são estas linguagens que estão presentes no teu dia a dia. Vale 1 ponto esta pergunta. A outra pergunta, valendo 2 pontos, é produz uma representação gráfica, né? Então você pode desenhar, tirar uma fotografia ou um vídeo que represente como você utiliza as linguagens no seu cotidiano. Então, você vai gravar um áudio e vai me mostrar como é que você utiliza estas linguagens no seu cotidiano, isto é, no seu dia a dia, tá? E aí vocês podem ver, né? Estou mostrando que você vai, quando chegar nesta segunda pergunta, você vai tirar foto, né? Ou desenhar no seu caderno. E como é que você faz para mandar para o professor? Aí você vem aqui, clica, joga dentro desse arquivo e encaminha para o professor, e o professor vai receber aí a sua participação nessa atividade. Muito obrigado a todos, espero que tenha contribuído, e na próxima aula a gente volta a aprofundar, se for o caso, ou tirar algumas dúvidas. Obrigado a todos. TV Camélia, venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho.